Quero te convidar a ficar de pé mais um pouco. A gente vai fazer um movimento daqui a pouco. A gente vai bater um papo, a gente vai falar sobre algumas coisas. Mas pense nessas coisas que você ouviu, pense nesse testemunho. Pode parecer redundante, a gente vai ficar repetindo. Mas semana passada, quem estava aqui semana passada, sábado passado? A gente fez uns grupos aqui, lembra, no final do culto? De algumas áreas que a gente estava meio abalado. Algumas áreas que a gente precisava melhorar, né? E teve duas áreas que se destacaram bastante, né? Teve várias áreas, mas teve duas que eram um pouco maiores o grupo, né? O círculo era um pouco maior. Talvez você não estivesse naquele círculo, mas são áreas essenciais para a nossa vida. Fé e oração. E a gente precisa exercer um evangelho prático. Principalmente como nesse testemunho que nós ouvimos, vem momentos como esse, em que a gente não sabe como a gente vai reagir. A gente não tem noção realmente do que está acontecendo. Mas tem uma pessoa que a gente pode confiar o tempo todo. E essa pessoa é Jesus. Então eu queria que você, aí no seu lugar, de pé, o único objetivo de você estar de pé é para você orar mais um pouco. Do jeito que você quiser, olhos abertos, fechados, a forma que você consegue se concentrar. Nós já fizemos orações nesse lugar, mas uma oração que venha do teu interior, que extraia o que você está sentindo agora, o que você está pensando nesse momento. Talvez a tua oração seja: Deus, eu não estou pensando nada, eu não estou sentindo nada, eu não consigo. Seja sincero. Talvez como uma pessoa que eu estava conversando esses dias e me falou: rapaz, todas as áreas da minha vida estão complicadas. Tem uma área que eu possa citar e dizer: opa, essa está ok. Está tudo pegando. Mas Deus é Emmanuel, Deus conosco. Ou talvez, glória a Deus, você possa estar dizendo: não, isso para mim não é. A minha vida, graças a Deus, está tudo ok. Só para você ter uma ideia, essa semana, estava até pensando sobre isso aqui, ouvindo o testemunho da Ana. Essa semana, meus dois filhos se sentiram mal. Meu filho mais novo passou mal 2 vezes seguidas. Tivemos que correr com ele. Tivemos aí irmãos, amigos, graças a Deus, que nos ajudaram. E por isso também que hoje eles não estão aqui, nem a Fê. E aí ontem especificamente, rapaz, minha esposa tranquila no trânsito, veio um camarada e bateu com tudo na traseira do nosso carro. Graças a Deus foi só material, não teve nenhum risco, nenhum dano físico. Meus filhos não estavam na hora. Só que na hora ela tinha que sair daquele lugar correndo para buscar o nosso filho que estava passando mal. E aí a pessoa que bateu no carro, ela estava com a carteira cassada. Podia nem estar dirigindo. Fugiu, depois se arrependeu, voltou. Não tem dinheiro. Coitado, o carrinho dele podia nem estar circulando, né? Então, e aí um estresse para resolver essas coisas e conversar com a pessoa, e Satanás trabalhando. Tem hora que a pessoa quer se responsabilizar, quer pagar. Daqui a pouco a pessoa fala: não tem como pagar mesmo. Aí liga e conversa. E eu pensando sobre isso, rapaz, é muito fácil a gente adorar a Deus, louvar a Deus quando está tudo indo bem, quando está tudo tranquilo, quando a semana está maravilhosa. Mas quando várias coisas acontecem ao mesmo tempo, como que nós reagimos? Como anda o seu relacionamento com Deus? A ponto de você enxergar em várias situações, boas ou ruins, Emmanuel, Deus conosco, Deus contigo. Então, faça a sua oração aí, no seu lugar, silenciosa. Se quiser falar um pouquinho, só não fala tão alto para não atrapalhar o irmão do lado. Mas fala com Deus aquilo que realmente você acha que você precisa falar, aquilo que você necessita, aquilo que nesse momento
é o que precisa ser dito. Por que a gente está fazendo isso? Porque talvez passou a semana e você não conseguiu fazer isso. E nada pode roubar a tua atenção. Entrega isso agora, para que você possa ouvir claramente a voz de Deus através da palavra, de tantas coisas que vão ser ditas e realizadas nesse lugar ainda. Mas entrega diante dele aquilo que te atrapalha, aquilo que está te incomodando. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. A tua palavra nos ensina em tudo darmos graças, porque essa é a tua vontade para nós. Deus, que independente daquilo que vivemos hoje, daquilo que vivemos essa semana, daquilo que está acontecendo nesse exato momento, alguns aqui estão em festa, outros estão em luto. Alguns aqui estão alegres, outros estão entristecidos. Alguns estão aqui fortes, outros estão enfraquecidos. Cada um vive uma realidade, mas o Senhor é Deus de todas as realidades. O Senhor pode manter uma realidade, o Senhor pode mudar uma realidade. Mas que a nossa fé esteja firmada em Ti. Que a nossa convicção, as nossas certezas estejam voltadas para Ti. Que haja sinceridade entre nós, que haja sinceridade no nosso relacionamento contigo. Porque é somente nessa sinceridade que nós vamos poder experimentar a realidade daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor gere fé, gere convicção, gere certezas, gere propósito. Que possamos enxergar além daquele momento que estamos vivendo agora. Nossa vida não é feita apenas de momentos, mas ela precisa ser vivida com convicções. As convicções têm que ser maiores que os momentos. Porque os momentos passarão, mas é a convicção que vai nos levar para onde devemos ir, que é de encontro a Ti. Fala ao nosso coração de forma clara, precisa. Possamos entender tudo. Deus, e se ainda não é o momento de entender, que a gente possa apenas descansar, aguardar. A Tua palavra diz em Salmos 37:4, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Deleitar é esperar com alegria, com paz, sabendo que o Senhor está fazendo algo, sabendo que o Senhor nunca descansa. Deus não é um Deus que descansa, Ele é um Deus que quer nos proporcionar descanso, mas sempre em primeiro lugar para a nossa alma, para que nós possamos experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável que o Senhor nos ensina na Sua palavra, para que possamos viver dessa forma. Deus, mas que a nossa vida seja um louvor agradável a Ti. E que nós possamos Te dar nossa total e devida atenção. Muda realidades essa noite, Deus. Essa é a minha oração. Muda realidades. Muda a natureza, se necessário for. Muda pensamentos. Porque somente com pensamentos mudados, atitudes serão mudadas também. Deus, Tu conheces o desejo mais profundo do coração de cada um de nós. Desejos ocultos, desejos verdadeiros, desejos bons, desejos ruins, desejos nocivos, mas também desejos que agradam ao Teu coração. Que o Senhor venha trabalhar em cada um desses desejos, mas que os nossos desejos se tornem agradáveis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Obrigado, Gui. Estou com saudade do Gui. Ficar aqui embaixo hoje. Alguém pode me ajudar? Valmor, você já tinha sentado, mas, né? Pega aquele púlpitozinho ali, um desses aí para mim, aí, para me ajudar. Não, esse não pode. Pode ser o do Samuel ali, por favor. Depois volta para lá, Samuel, fica tranquilo. Quais os dois grupos? Quem estava aqui semana passada, de novo, rapidinho. Quais foram os maiores grupos na semana passada? Fé e oração. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Hoje a gente não fez formato de arena, mas mesmo assim, antes da palavra, a gente vai bater um papo aqui. O que é fé para você? O que é fé? Não, me ajuda aí com outro microfone aí que a gente pode usar aí. A cara do som tem que trabalhar, não é só ficar ali sentado em frente à mesa, não. Tem que caminhar.
Faz bem para a saúde, né? O que é fé? Quem pode dizer aí para você o que você acha que é fé? Só faz um sinal aí com a mão que o microfone chega até você. Ali, Érica, lá atrás. Vai lá, Brunão. Só não tropeça, por favor. Fé é orar e descansar em Deus, esperar a resposta dele, sendo sim ou não. Amém. Excelente. Fé é, primeira palavra aí, descansar. Amém. Quem mais aí? Quem quer ajudar a gente aí? Lucas ali, Mafra. Para mim é a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele faz tudo para o meu bem. Amém. Convicção. Esperar, convicção. Gostei desse final, que faz tudo para o meu bem. Vocês creem nisso? Você realmente crê que Deus faz tudo para o seu bem? Tem alguém que não crê? Tem, eu sei que tem. Mas não precisa se manifestar ainda, né? Não, a gente já vai querer orar por você logo agora e já quebra o ritmo. Quem mais aí quer falar sobre fé? Fidiuk aqui. Ah, desculpe, não tinha visto, meu irmão. Williams. Fé para mim é a certeza daquilo que você não pode ver nem comprovar. E ter a certeza, a convicção, igual o Lucas falou. O Fidiuk falou, pô, mas era o que eu ia falar. Cadeira. Vai pensando em alguma coisa até chegar o microfone aí. A Ana aqui. Ana Flávia aqui. Atrás do Fidiuk. Bruno, tava brincando, tá? Se quiser dividir com alguém a tarefa aí, eu quiser deixar eu passar o microfone, fica tranquilo. Quero que você se... Ah, o quê? Não, não, não? Não tá bom. Falaram que é pro seu bem, né? Não tá bom. Fé é caminhar sobre o que Deus fala na palavra e acreditar no que Ele diz. Amém. Fé é caminhar sobre o que Deus fala na sua palavra e acreditar no que Ele diz. Foi o ombro do morcego, não foi? Foi, tenho certeza. Não vai falar não? Desistiu? Ele já tinha falado que você ia falar? Fala diferente, faz igual aquela brincadeira, né? Quem mais? Aqui, minhas amigas aqui. Mariana e a minha amiga, eu não sei o nome, mas daqui a pouco eu descubro. Fé é você não ter medo, aquele pavor, aquilo que te impede de fazer o que Deus te chamou para fazer. Amém. Fé é não ter medo daquilo e não permitir que nada te impeça de fazer o que Deus te chamou para fazer. Muito bom. Quem mais aí? Faz um sinal aí. Lá atrás. Anne e depois, primeiro Anne, depois Anne primeiro. Brunão vai sair daqui em forma, rapaz. Estou vendo ali, cada virada que ele dá ali, um negócio assim vai ficar espetacular. Pode falar, Anne. É crer e entregar o controle. Crer e entregar o controle. Muito bom. Ele já tem ali a Rô. Para mim, fé é conseguir olhar além das circunstâncias atuais. A gente conseguir olhar no futuro o que Deus pode fazer. Amém. Fé é conseguir olhar além das circunstâncias atuais e olhar no futuro aquilo que Deus pode fazer. Muito bom. Quem mais? Tauan, aqui no meio aqui. Já passou a bola? Rapaz, achei que você estava gostando do negócio. Para mim, fé também é obedecer. Deus dizer, muitas vezes Ele vai dizer o não, Ele vai dizer sim, e a fé é obedecer o que Ele está nos ordenando. Amém. Muito bom. Obedecer. Fé está ligada a obedecer. Porque quando a gente obedece, a gente está mostrando que a gente acredita.
Quem mais? Eu fiquei na dúvida se estavam levantando a mão ou passando a mão nos cabelos aí. Tem muita mulher cabeluda aí. Quem mais? Tu também está passando a mão no cabelo aí? No que resta, né? Eu entendo bem disso. Antes que você me zoe, eu já resolvo. Entendeu? Ali o Valmor. Fé pra mim é... Nossa, que voz feia que está no microfone. Isso é fé. Putz. Sai bem agudo, né? Tá, mas fé pra mim é acreditar que algo vai acontecer, algo de Deus, mas acreditar com a certeza que vai acontecer. Eu posso acreditar em várias coisas, mas acreditar daquele jeito. Fé pra mim é acreditar tendo a certeza que vai acontecer. Amém. Fé, acreditar, essa é a palavra. Tendo certeza. Mas sua voz não é fé, não, irmão. Fica tranquilo. Não é fé, não, é convicção. Quem mais? Dou-lhe uma, duas. Você quer falar ou tá só alisando a barba mesmo? Ah, entendi. Falando, essa barba dá uma paradinha já, né? Tá precisando, né? Gente, isso é o segundo ponto aqui da palavra, intimidade, entendeu? Só para vocês ficarem tranquilos. Mais alguém? Não quer compartilhar? Então, beleza. O que não é fé? Qual o contrário de fé? Incredulidade. Xande que falou? Alexandre? Não, mas leva o microfone lá para ele. Eu gosto da voz do Xande. Por favor. Não, microfone. Eu acho que o oposto de fé é incredulidade. Uhum. Ausência de convicção. Perfeito. Ausência de convicção. Ok. Alguém mais quer falar sobre isso? Do que não é fé? Clara. Ainda bem que o freio está em dia aí. O som. Aí foi. Querer tomar as rédeas da situação. Amém. Assumir o controle. Muito bom, Clara. Tomar as rédeas da situação, sob o meu controle. Amém. Quem mais? Júlia, quer falar? Ah, não, tá só ajeitando aqui. Tem gente que até segura a mão do outro, sabe? Para não levantar. E quando levanta os dois juntos. Ninguém mais quer falar sobre isso? Ali, Gui. Não, desculpa. Diego, depois o Gui ali. Eu acho que falta de fé é medo. Medo. Exatamente, medo. O Gui ali, por favor. Já chegou até ele aí, o outro microfone. Agora são dois, o negócio ficou bom aqui. Eu acho que a falta de fé é agir como Tomé. Tomé participava do GA de Jesus e agia daquele jeito, né? Essa foi boa, hein? Tomé participava do GA de Jesus, agir como Tomé. O que é agir como Tomé? Né? Como o Gui falou. É você precisar ver, você precisar ter as coisas palpáveis. Isso não é fé. E o ser humano, nós, somos muito circunstanciais. Repita isso, circunstanciais. A gente é muito ligado às circunstâncias do momento. Mas por que a gente está falando sobre isso? A gente viu lá semana passada desses grupos, fé e oração. A definição bíblica de fé está lá em Hebreus 11:1. Quem quiser abrir, diz assim: certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como alguns falaram aí sobre fé. Só que o outro grupo enorme
era sobre o quê? O outro grupo? Oração. O que é oração para você? Fala, Lucas. Leva o microfone para ele. Sempre no microfone, que aí sai gravado. Fica gravado. Relacionamento. Oração é relacionamento. Legal. Quem pensa algo diferente, quer falar outra coisa sobre oração? Alguém? Tauan. Aqui, aquele. Lá do Arnaldo aí, com esse boné bonito aí, essa blusa do Capitão América aí. A oração, para mim, é um momento de declaração de amor para Deus. Momento de declaração de amor para Deus. Legal. Oração é intimidade com Deus. Oração é intimidade com Deus. É o momento que você tem de conversa com Deus, né? Se você não conversa com Ele, como você vai... Boa, Arnaldo. Repete essa pra gente. Para mim, a intimidade com Deus é conversar com Ele, é orar, para trocar uma ideia, eu falar tudo que eu estou passando ali, declarar para Ele o que eu preciso e o que eu quero, o que eu espero de Deus, né? E assim Deus fala comigo através das Escrituras. Aí. Amém. Também através das Escrituras. Amém. Muito bom. Alguém mais quer falar? Brunão? Então, já está com o microfone na mão, manda ver. Né? Eu vejo que oração ela é, acima de tudo, a maior prova de fé que a gente tem, porque você despende tempo, você tenta deixar as coisas de lado, você tenta ser o mais sincero possível, o mais aberto, para falar com alguém que você nunca vê, para falar com alguém que não tem uma voz audível, que não toca com você igual as pessoas, que não é palpável, né? Você está falando com um Deus que é invisível, que você não pode chegar, não pode tocar. Você chega na presença de Deus de outras formas, né? Mas um Deus que, teoricamente, não é material. Então, eu acredito que a oração ela é a maior carta de fé que a gente pode direcionar para Deus. Carta de fé. Muito bom. Então, vamos lá. Aqui tem umas definições aqui do dicionário bíblico. Fé significa capacidade de crer, confiança. Oração, se você for para um dicionário, tem uma coisa muito interessante que diz assim: uma aproximação, não um dicionário qualquer, né? Um dicionário bíblico, diz assim: uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos em público ou em particular. Quando você conversa com alguém, você deseja que essa pessoa responda a você, sim ou não? Imagina você vai lá conversar com alguém, você faz lá o teu monólogo, fala. Casais, pega essa dica aí. Fala. E depois não tem resposta. Como é que está o nosso relacionamento com Deus nesse sentido? Porque eu quero que você entenda uma coisa. Como crer se não conhecer? E como conhecer se não se relacionar? Repita isso comigo. Como crer se não conhecer? E como conhecer se não se relacionar? Tem umas canções antigas, falavam, por exemplo, que oração é alimento. Mas oração é relacionamento, como já foi dito aqui. E uma coisa interfere totalmente na outra. Se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não desenvolvo um relacionamento com Ele, e uma das principais formas é através da oração, a minha fé ela não vai ser abastecida. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, quem quiser abrir comigo, Hebreus capítulo 11, é um texto que fala extremamente sobre fé, capítulo da Bíblia que fala muito, o livro de Hebreus, de uma forma geral, fala bastante sobre fé. Mas esse capítulo especialmente fala demais sobre fé. Hebreus 11, 6, para quem está acompanhando, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Algumas versões diz que ele é galardoador, né? O pessoal já está pensando aí na recompensa. Então esse texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pode parecer absurdo e ridículo o que eu vou falar para você, mas você realmente crê em Deus da forma correta? Você crê no Deus correto? Você crê em quem Deus é de fato? Será que realmente você conhece a Deus? Será que você tem se permitido conhecer a Deus? Porque a Bíblia nos diz que esse é um dos maiores empecilhos para a gente não se relacionar com Ele. Porque quem crê em Deus se aproxima dEle. E uma das maiores formas de aproximação de Deus é através da oração. Porque sem relacionamento a gente não vai conhecer alguém. Se você quer conhecer alguém de verdade, você precisa se relacionar com essa pessoa. Precisa haver um combustível, precisa haver uma motivação. Por que você tem aí um amigo próximo, um amigo íntimo? Por que você namora essa pessoa? Por que você se casou com essa pessoa? O que te motivou a querer se aproximar dessa pessoa? Tem que existir uma motivação, tem que existir um motivo. Qual é o motivo de nós nos aproximarmos de Deus? E será que existe esse motivo? Por que nós não estamos nos aproximando dele? Uma das maiores sinônimos ou traduções para a palavra intimidade é aproximação. Quando você tem intimidade com alguém, significa que você é próximo dessa pessoa. Deus é essa pessoa. Deus é uma pessoa. Tem um texto aqui, Provérbios 8:17. Quem quiser abrir, Provérbios capítulo 8. Versículo 17. Diz assim: amo os que me amam e quem me procura me encontra. Esse é um texto, o contexto desse provérbio é sobre a sabedoria. Mas não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus. Ou seja, na verdade, é o próprio Deus. É Ele dizendo isso. Eu amo os que me amam e quem me procura me encontra. Num relacionamento, sempre alguém vai se importar mais. Alguém vai ter mais desejo de estar próximo. Tem uns relacionamentos bem equilibrados, mas sempre alguém expressa mais. Só que uma coisa é certa: só ama quem é amado. E Deus ele está dizendo isso nesse texto. Eu amo os que me amam. Você ama a Deus? Tudo isso é para a gente pensar. Se você realmente ama a Deus de verdade, o que você faz para demonstrar? Quem ama alguém quer estar com essa pessoa. Quem ama alguém quer saber com que essa pessoa se importa, o que é importante para ela, o que faz diferença na vida dela. Uma coisa que me chamou muita atenção, e eu estou falando isso não é em tom de crítica, não me entendam errado. Mas antes de haver fé, antes de haver, geração de fé, tem que haver oração, tem que haver relacionamento. Só que antes disso precisa haver uma coisa muito pequena, mas muito poderosa, que às vezes a gente tem muita dificuldade. Se chama renúncia. Repita assim: renúncia. Às vezes a maior dificuldade que a gente tem é de renunciar a ficar de olhos abertos, por exemplo. Você pode orar de qualquer forma, olho aberto, fechado, da forma que você quiser. Mas às vezes uma grande dificuldade que temos é de renunciar, a gente parar de fazer inúmeras coisas que a gente está fazendo, porque hoje a geração de vocês, principalmente, é multitarefa. Vocês estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E relacionamento com Deus requer renunciar a isso.
requer parar. Porque nessa analogia do relacionamento, não tem como você ter um bom relacionamento com alguém se você não tiver um tempo de qualidade com ela, com essa pessoa. Não tem como você ter um bom relacionamento se você não parar com aquela pessoa, você não ouvir o que aquela pessoa pensa, você não ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Por isso que não é apenas oração, mas é leitura, meditação da palavra. Porque é quando nós ouvimos aquilo que Deus pensa acerca de inúmeras coisas e até mesmo a nosso respeito. Como está a sua vida em relação a isso? Eu orei aqui em determinado momento e eu creio nisso, que Deus, no dia de hoje, especificamente, Ele quer mudar a realidade. Com toda a coragem e verdade do seu coração. Quem precisa ter alguma realidade da sua vida mudada, transformada? Templo Maior, às 19 horas, toda quarta-feira, não estou brincando. É hoje aqui mesmo. Deus, Ele se revela em todos os momentos. É só para quebrar o gelo, você não dormir, né? Você estava meio cochilando. Deus, Ele pode, deseja e vai se revelar em todos os momentos. Mas existe um momento crucial na nossa vida em que a gente precisa renunciar. Entenda uma coisa, sem renúncia não existe obediência. Sem obediência não vai haver intimidade. E sem intimidade não vai ter convicção. Porque fé é convicção. Mas eu só tenho convicção de algo que eu conheço. Só que Deus, como foi falado aqui, Ele não é visível muitas vezes. Ele também pode se tornar visível. Mas Deus não é visível da forma que nós entendemos, da forma que nós queremos muitas vezes. Aí entra essa fé. Mas mesmo assim, eu posso conhecê-lo. E é por isso que Ele deseja um relacionamento conosco. Para que nós possamos conhecê-lo de verdade. Não apenas aquilo que temos ouvido falar, de várias formas. Só que para isso, precisa acontecer algumas coisas. Eu queria a ajuda de vocês agora. O microfone vai trabalhar de novo. Aí já vem Brunão correndo ali, com os dois na mão. Quem pode abrir para nós aí em Salmos 51? Quem pode abrir? Quem vai nos ajudar aí? Salmos 51. Alexandre. Vamos aí ao mesmo tempo para ficar mais rápido. Quem pode abrir aí em Salmos 95? A Sara. Salmos 95. Como a gente só tem 2 microfones, então já Alexandre e Sara, cada um. Mas não, peraí, vamos fazer um negócio aqui. Como eles estão pertinho, o Alexandre já vai ler, vai passar para a Sara depois. E uma outra pessoa pode abrir para nós aí em 1 Coríntios 1:9. Quem pode abrir? Quem foi? Williams. E aí, alguém perto do Williams pode abrir para a gente depois em 1 Tessalonicenses 5:16. Quem pode ser essa pessoa aí da meia, Clara? Então, 1 Tessalonicenses 5:16 ao 18. Primeiro, Salmo 51. Deixa eu só ver aqui como o salmo é grande. Deixa eu só te pedir para você ler até um ponto aqui específico. A gente ganhar tempo. Então, Alexandre vai ler Salmos 51, do 1 até o 10. Salmos 51, do 1 até o 10. Alexandre vai ler para a gente. Prestem atenção, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei.
Faça-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém. Esse salmo aí é de quem? De Davi. O que está acontecendo nesse salmo? O que Davi está fazendo aí do início até o final desse salmo? O quê? Reconhecendo o erro. Ele está fazendo então o quê? Uma confissão. Ok. Sara aí, por favor. Salmos 95, do 1 ao 8, por favor. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhamos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. Amém. Obrigado. O que está acontecendo nesse salmo? Qual a palavra que se destaca nesse salmo? O autor desse salmo está fazendo o que em relação a Deus? Eu ouvi essa palavra baixo aí. Tem uma boa audição. Pode falar mais alto. Engrandecendo. Ou também adorando. Primeiro, no Salmo de Davi, estamos falando de quê? De confissão. E agora nesse Salmo estamos falando de adoração. Quem é a próxima pessoa aí? 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Qual a palavra que se destaca nesse texto? Qual? Fidelidade. Comunhão. Deus nos chamou para o quê com Jesus Cristo? Comunhão. É clara agora? Isso. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Gente, preste atenção aqui. O que a gente quer extrair desses textos? Qual a conclusão que a gente quer chegar? Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não sei como orar. É só ali sentar e começar a falar um monte de coisa. É só fechar os olhos e deixar fluir o que está no nosso coração. Qual é o jeito certo de orar? Como que a gente deve orar? Existe um jeito certo de orar? O que você acha? Você acha que existe um jeito certo de orar? Quem acha, levanta a mão. Alguns levantaram. Quem acha que não existe um jeito certo de orar? Nossa terceira opção de sempre. Quem não acha nada, pode levantar a sua mão também. Sempre tem um fiel, corajoso e verdadeiro, né? Gente, sempre existe um jeito certo de fazer as coisas. Sempre. Mas entenda uma coisa. O que esses textos representam para nós? Pensa uma coisa. Quando você vai chegar diante de Deus, não existe uma ordem certa, mas entenda uma coisa. Esses princípios que nós estamos falando, eles têm que estar presentes. Precisa haver confissão. Sabe por quê? Porque a confissão, ela leva ao arrependimento. Como saber se eu tenho que me arrepender de algo se eu não confessar primeiro? Mas também tem que ter adoração. Adoração, a gente falou um texto. Qual a ordem natural do culto? A gente chega aqui, a gente ora, a gente abre o culto, mas depois a gente vai para o quê?
Pro louvor, para música. Música é adoração? Sim ou não? Vamos de novo. Música é adoração? Fala, meu amigo, pode falar. Depende. Realmente, depende. Música por si só não é adoração. Mas a música está contida na adoração. Pode estar muita gente cantando e não está adorando. Principalmente, não deixa para lá. Eu vejo algumas coisas às vezes. Mas, deixa essa parte para lá. Isso é um outro dia, um outro momento, uma outra mensagem. Deixa mais para frente. Só que, claro, que Deus está muito mais interessado na atitude interna do nosso coração. E não somente na nossa atitude externa. Pode ter muita gente ajoelhada, fazendo muita coisa, mas o coração está longe de Deus. Só que precisa haver comunhão, e não é uma qualquer comunhão, é comunhão com Jesus. Jesus é o centro da adoração. Jesus é o próprio Deus que se fez homem. E se nós não temos comunhão com Ele, não temos comunhão entre nós, não vai fluir a oração. Inclusive, Deus nos ensina, no modelo da oração do Pai Nosso, em Mateus 6, que se nós não perdoamos as nossas ofensas, o que acontece? Ele não perdoa as nossas. Então tem que haver comunhão com Deus e com as pessoas. Mas a Clara também leu um texto ali que diz que nós devemos dar o quê? Graças. Esse texto fala de gratidão. Como está a sua gratidão? Como está a sua gratidão a Deus? Como está a sua gratidão às pessoas? Será que quando você tira um momento para se relacionar com Deus, para falar com Ele, você realmente agradece pelo que Ele tem feito na sua vida? Você agradece pelo que as pessoas têm representado para você? Pelo que as pessoas têm feito? Eu fiquei pensando nisso porque, como houve esse acidente essa semana com a gente, eu fiquei pensando, nossa tendência natural é olhar para aquilo que aconteceu. E a gente acaba não olhando para aquilo que não aconteceu. Ninguém se feriu, ninguém se machucou, não aconteceu nada de grave, tudo que é material é recuperado. Pode levar tempo, pode levar esforço, pode levar dinheiro, mas pode recuperar. Tem uma coisa que é mais importante do que tudo, e Deus acha isso tão importante que Ele deu para que nós tenhamos, que é vida. Isso é o que Ele considera mais importante. E se você realmente acha isso importante, você precisa dedicar mais tempo para Ele. Você precisa dedicar mais tempo para desenvolver esse relacionamento. E esses princípios precisam estar contidos nesse relacionamento. Confissão. Você tem confessado seus pecados. Você tem confessado seus erros. Às vezes não somente para Deus, mas às vezes para uma pessoa. Aquilo que é em relação a uma pessoa precisa ser tratado com ela. Você realmente tem adorado a Deus não apenas através de canções, de músicas, mas a sua vida diária, a sua vida semanal, o seu estilo de vida pode ser traduzido por adoração? Como anda o seu relacionamento? Porque tudo isso vai interferir na nossa convicção. E fé é convicção, é certeza, não é dúvida. É coragem, não é medo. É esperança. Tudo isso está ligado à fé. Tem um texto que diz que a fé move montanhas, está certo? Sim? Sim. É um ditado popular, mas é bíblico, né? Jesus falou, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás àquele monte, saia daqui para aquele lugar, e isso vai acontecer. Isso é uma analogia. Qual o tamanho da sua fé? Se for do tamanho de um grão de mostarda, já está de ótimo tamanho. Mas você realmente tem fé? Não existe fé sem relacionamento. Não existe relacionamento sem renúncia.
Não existe intimidade sem obediência. E tudo isso tem um propósito. Gerar para nós justamente isso, noção de propósito. Qual é o propósito da sua vida? Pessoas morrendo emocionalmente, fisicamente, porque não tem nenhuma noção de propósito. Sabe por que você passar todas as semanas nesse automático aí que você vive, semanas, meses, anos, sem não ter certeza e convicção de que existe algo diferente, que existe algo melhor proposto para você? Me ajuda aí mais umas pessoas aí. Salmos 4:1, quem pode abrir aí? Salmos 4:1, quem pode nos ajudar? E uma outra pessoa, Romanos 10:1. Quem pode ser Salmos 4:1? Aqui, Ana. E quem pode ser Romanos 10:1? Mavi lá atrás. Salmos 4:1. Pode ler para nós, por favor. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém. Deus, Ele ouve quando nós clamamos. Sabe o que isso fala? Isso fala de eu me achegar a Ele. Fala de intimidade, de petição, de pedido. De eu ter coragem de abrir os meus lábios e de realmente dizer para essa pessoa aquilo que eu realmente preciso. Qual foi a outra pessoa? Mavi. Romanos 10:1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Amém. O apóstolo Paulo, falando isso no livro de Romanos, que o desejo dele é que o povo de Israel seja salvo. Sabe por quê? Porque tem uma outra coisa que a gente precisa se despir, se desprender no relacionamento. Na amizade, no relacionamento conjugal, que se chama egoísmo. Repita assim, egoísmo. Não, ficou muito fraco. Repita assim, egoísmo. Isso, ficou melhor. Mas agora diga assim, altruísmo. No relacionamento, egoísmo não tem vez. O desejo do apóstolo Paulo nesse texto é que os israelitas sejam salvos. Ou seja, o nosso desejo não é que apenas nós conheçamos a Deus, que não somente nós tenhamos nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos realizados, mas isso fala da gente interceder por outras pessoas, da gente orar por outras pessoas, para a gente apresentar a vida de outras pessoas a Deus. Rapaz, com todo respeito, Deus não resiste a isso. Porque está contido no maior mandamento, ama ao próximo como a ti mesmo. O que você tem desejado para o seu irmão? O que você tem desejado para o seu próximo? A gente tem visto essas semanas, o ano começou com inúmeras tragédias. Brumadinho. Essa semana tivemos uma numa escola, lá em São Paulo. O que eu tenho desejado para o meu próximo? Será que essas coisas conseguem gerar em mim compaixão e empatia? São grandes características de Jesus? Ou simplesmente eu estou pensando assim, graças a Deus não fui eu, nem foi meu filho? Mas e a dor dessas pessoas? Será que eu ainda consigo me deixar mover por Deus a uma distância em que naquele momento Deus pode gerar no meu coração de orar por aquelas pessoas, pelo menos fazer isso? Ou aquilo passa diante de mim como mais uma notícia, como mais uma informação, e aquilo não gera nada em mim? Como que eu tenho reagido em relação a isso? Esses princípios precisam estar presentes. Está com frio, Vanessa? Alguém pode desligar aí um ar aqui, por favor? Principalmente esse aqui.
Quer que desligue esse também? Desliga tudo aí, gente, por favor. Não se preocupa não, que o fogo do Espírito Santo vai aquecer a gente. Eita Deus! Ai, vocês são uma benção. Vamos ficar de pé? Dito isto, vocês me decepcionam. Cadê o louvor? Tem que sempre falar assim, né? Eles não entendem a deixa. Queria que você pensasse uma coisa. Quando você gosta de alguém, quando você deseja se relacionar com alguém, você investe tempo, você investe recursos, atenção, você se desprende do egoísmo. E sabe uma coisa? Feche os olhinhos aí, só para não se dispersar. É só por isso que a gente pede para fechar os olhos. Mas também, se quiser ficar aberto, fica à vontade. Sabe, todos os dias, cara, é bom demais. Aqui, eu sei que tem pessoas aqui, poucas, mas tem. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Rapaz, é bom demais ser pai. É muito bom. Rapaz, é um negócio fantástico. É uma aventura inexplicável. E quando você tem filhos, muita coisa muda dentro de você. E quando você fica, não precisa ter filhos, mas quando você convive com crianças, você fica vendo características especiais da criança. Criança é assim, ela briga com a outra, cai no tapa, desculpe a expressão. 5 minutos depois, se não foi muito grave, uma está rindo para a outra de novo. Se agarrando, brincando. Criança acredita em tudo que você fala. Se você falar, ainda mais se for uma figura de autoridade, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, você fala, é isso, a criança acredita. Sabe o que Deus deseja de nós? Tem uma passagem bíblica que Jesus diz o seguinte: deixar vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. Deus deseja que nós possamos agir como esses pequeninos, como essas crianças. Deus deseja que nós recuperemos a inocência, a pureza. Deus deseja que nós nos relacionemos dessa forma, porque criança de verdade, que hoje em dia tem criança já adultizada. Criança não quer nada em troca. O maior princípio sobre criação de filhos, que todo pai e mãe precisa aprender, é que filho não quer que você dê nada para ele. Filho quer que você se dê para ele. É isso que ele realmente deseja. Então feche teus olhos, eu queria que você pensasse. Quando você realmente teve um encontro com Deus, e se você não teve, pode ser hoje. O que era tão puro, tão sincero, tão verdadeiro, tão simples, e que talvez possa ter se perdido nesse processo de crescimento? A gente tem que alcançar maturidade, mas a gente precisa manter a simplicidade, a verdade, a inocência. A Bíblia nos ensina isso, que nós devemos ser como crianças, porque é delas que é o reino dos céus. Então a gente vai ministrar isso. Com certeza alguém algum dia já ouviu isso, já cantou isso várias vezes. Mas eu queria te convidar a fazer isso de uma forma diferente. Não se importando, não se preocupando com o tom, com a letra, com o que a pessoa do lado está olhando. Se desprendendo. E aí eu não vou fazer apelo nenhum hoje, mas se você quiser vir aqui à frente, cantar aqui perto, pode cantar. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser, fica à vontade. Nós estamos literalmente na casa do nosso Pai. E aqui é a liberdade. Mas vamos declarar isso para Ele. Porque
essa é a única forma de nós termos um relacionamento sincero e direto com Ele. Mesmo crescendo, mesmo amadurecendo, precisamos continuar a manter essa chama da inocência, da simplicidade, como uma criança, diante do nosso Pai. Abrace alguém agora. Homens com homens, mulheres com mulheres. Namorado pode ficar, mas não abraça demais, não. Exerça a sua fé nesse momento. A fé de confiar, a fé de querer ajudar, a fé de dizer, pode contar comigo, e que seja uma fé prática de verdade. Nós vamos estar terminando por causa do horário, a gente passou um pouquinho, mas eu queria chamar rapidinho aqui a Israel. Vem cá, Israel, só um minutinho aqui, vem aqui, vem. Pode deixar o pessoal do Jovens 1 entrar se quiser, não tem problema. Fica abraçadinho assim mesmo, não tem problema não. Israel, ela, por um tempo, ela vai nos deixar, né? Ela está indo embora essa semana, vai morar em outro país, vai estudar, né? E a gente é muito feliz, muito grato pelo tempo que a gente conviveu com ela, fez parte da música, de tantas outras coisas aqui na igreja. E a gente quer que ela vá em paz, que ela vá debaixo da proteção de Deus. Dizer que ela tem uma família aqui, né? Além da sua família biológica, ela tem uma família de fé, uma família de Deus. E que sempre que ela quiser, a gente vai estar aguardando por ela. Amém? E aí, quando você lembrar, ora por ela. Porque é nosso dever orar pelos nossos irmãos. Então, eu queria que você, abraçadinho a si mesmo, eu quero orar por ela, quero orar por vocês. A gente vai estar encerrando essa reunião de hoje. E quem são os GAs da escala hoje aí de arrumar aí? Da Sara, das mulheres, do homem é de quem? Valmor. Alegria, né? Então a gente vai estar orando e logo depois quem está nessa escala aí, vamos estar organizando. Hoje está fácil. Quando não tem lanche, não tem janta, tem cantina, é fácil, né? Vou até escalar aí de um jeito que sempre um grupo caia no dia que tem e no dia que não tem, né? Tem que ser democrático. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, Deus, por cada uma dessas pessoas, por cada jovem que o Senhor trouxe e enviou para cá essa noite. Deus, que nós realmente possamos nos lembrar não de uma canção, mas de um princípio, de um fundamento da sua palavra que nos diz que nós devemos ser como crianças para chegarmos ao reino dos céus. E que dessa forma possamos nos relacionar contigo da forma correta. Que esse relacionamento gere fé, gere convicção, cada vez mais intimidade para conhecermos o propósito da nossa existência e caminharmos debaixo desse propósito. Quem caminha debaixo desse propósito, caminha com fé. Pai, abençoa cada família, cada jovem aqui, cada um de nós. Que os nossos abraços possam representar ajuda, confiança. Pai, obrigado pela vida da Israel. Pai, que o Senhor a leve em paz para onde ela vai, que ela seja bem-sucedida, que ela seja feliz, que ela alcance o propósito para o qual ela tem sido levada. Mas que, acima de tudo, todos nós aqui possamos te glorificar, te engrandecer e te agradecer pela tua presença na nossa vida, onde quer que estejamos. Obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo. Nos despede em paz, mas sempre cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.